E se eu te dissesse que existe uma casa construída por quase 40 anos, não para pessoas vivas, mas para os mortos? Uma mansão labiríntica, com corredores que se torcem como serpentes e portas que se abrem para o vazio. Este não é um conto de ficção, é a história real da mansão Winchester, um monumento de madeira e vidro erguido pelo medo, pela culpa e por uma ordem vinda do além. Prepare-se, porque as paredes deste lugar guardam segredos que desafiam a nossa compreensão da realidade. São escadas que sobem até o teto e terminam abruptamente. Janelas no chão, portas que, ao serem abertas, revelam apenas outra parede. Por que alguém construiria algo tão bizarro? Para entender a casa, precisamos primeiro entender a mulher por trás dela. Sarah Lockwood Pardee nasceu em uma família respeitável de New Haven, Connecticut. Considerada a bela da cidade, ela era inteligente, talentosa e tinha um futuro promissor. Esse futuro se materializou quando ela se casou com William Worth Winchester, o único herdeiro da Winchester Repeating Arms Company, a fabricante do famoso rifle que ficou conhecido como a arma que conquistou o Oeste. Sarah entrou em um mundo de riqueza inimaginável. O dinheiro fluía como um rio e a vida parecia um sonho. Mas os sonhos às vezes se transformam em pesadelos. A primeira grande tragédia atingiu o casal em 1866, quando sua única filha, Anne, faleceu poucas semanas após o nascimento. O luto consumiu Sarah. Anos depois, em 1881, o destino a golpeou novamente. Seu marido, William, morreu de tuberculose daxando-a com uma herança colossal, cerca de 20 milhões de dólares, além de quase 50% da empresa Winchester. Para a época, era uma fortuna que a tornava uma das mulheres mais ricas do mundo. Mas o dinheiro não podia preencher o vazio deixado pela perda, nem silenciar a culpa que começava a corroer sua alma. Consumida pela dor e convencida de que sua família estava amaldiçoada, Sarah buscou respostas no único lugar que lhe restava: o mundo espiritual. Em Boston, ela consultou um médium famoso. O que ele lhe disse mudaria o curso de sua vida para sempre. O médium canalizou o espírito de seu falecido marido, William. A mensagem era aterrorizante. Ele revelou que a fortuna da família Winchester estava manchada de sangue. Milhares de almas, vítimas dos rifles Winchester, vagavam pela terra, furiosas e buscando vingança. E elas haviam se voltado contra a família que criou a arma de sua destruição. A morte de sua filha e de seu marido, segundo o espírito, eram apenas o começo. Eles a estavam caçando. Sarah seria a próxima. Mas havia uma esperança, uma única forma de apaziguar os espíritos e salvar a própria vida. Ela deveria se mudar para o oeste e construir uma casa para si mesma e para todos os espíritos que a perseguiam. A construção nunca jamais poderia parar. Enquanto o som dos martelos ecoasse, ela viveria. No momento em que a construção cessasse, os espíritos a levariam. A ordem era clara: construa para sobreviver. E Sarah obedeceu. Ela comprou uma pequena fazenda de 8 cômodos no Vale de Santa Clara, na Califórnia, e a obra começou. Uma obra que não pararia por um segundo durante os próximos 38 anos. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Carpinteiros, artesãos e operários trabalhavam em turnos. O som de martelos e serras se tornando a trilha sonora constante da vida de Sarah e de toda a vizinhança. A pequena fazenda começou a crescer, a se expandir de forma caótica e bizarra, sem nenhuma planta ou arquiteto formal. A única arquiteta
era Sarah Winchester. Todas as manhãs ela se reunia com o capataz e entregava-lhe os esboços do dia, desenhos feitos em guardanapos ou pedaços de papel. Dizem que ela recebia essas instruções durante a noite, em sessões que realizava em um quarto secreto, o Salão Azul, onde se comunicava diretamente com os espíritos. Eram eles que ditavam cada detalhe da construção. O resultado foi um labirinto arquitetônico de pura insanidade. Escadas com degraus minúsculos, projetadas para confundir os espíritos, que subiam 7 lances apenas para terminar em frente ao teto. Corredores estreitos e sinuosos que davam voltas em si mesmos. Portas que se abriam para paredes sólidas ou, pior, para uma queda de vários metros até o jardim. Uma porta no segundo andar que se abria para o nada. Havia armários com apenas alguns centímetros de profundidade e outros que atravessavam cômodos inteiros, janelas instaladas no chão ou em paredes internas, olhando para outros quartos. A casa cresceu para mais de 160 cômodos, com 40 quartos, 2 salas de baile, 13 banheiros, 6 cozinhas e 47 lareiras, mas apenas 17 chaminés. A obsessão de Sarah com o número 13 era evidente por toda a parte, ganchos para roupas em grupos de 13, janelas com 13 painéis de vidro, candelabros com 13 braços, tudo era projetado para confundir e aprisionar as entidades que ela tanto temia. A casa não era um lar, era uma armadilha espiritual, com uma construção incessante e um propósito tão macabro. Não é de surpreender que a mansão Winchester tenha se tornado um foco de atividade paranormal. Os trabalhadores e empregados que viviam e trabalhavam na propriedade sussurravam histórias assustadoras. Passos eram ouvidos em corredores vazios, ecoando no meio da noite. Portas se abriam e fechavam sozinhas, como se movidas por mãos invisíveis. Ferramentas desapareciam misteriosamente e reapareciam em lugares impossíveis. Muitas pessoas relatavam sentir mudanças bruscas de temperatura, pontos gelados que surgiam do nada, mesmo perto de uma das 47 lareiras acesas. Vozes e sussurros eram ouvidos nos salões silenciosos, e vultos eram vistos passando rapidamente pelos cantos dos olhos. A própria Sarah raramente recebia visitas e dormia em um quarto diferente a cada noite, para que os espíritos vingativos nunca soubessem onde encontrá-la. Ela era uma prisioneira em sua própria fortaleza, uma fortaleza que ela mesma construiu para se proteger. Se você gosta de mistérios reais e histórias que desafiam a lógica, que nos fazem questionar os limites entre a sanidade e o sobrenatural, se inscreva no canal e deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo casos complexos e fascinantes como o da mansão Winchester. Cada inscrição nos permite mergulhar mais fundo em narrativas que o tempo tentou esquecer. No dia 5 de setembro de 1922, o som incessante dos martelos finalmente silenciou. Sarah Winchester morreu durante o sono, aos 83 anos. Por 38 anos, a construção a manteve viva, exatamente como o médium havia previsto. Quando seu testamento foi aberto, todos esperavam alguma explicação sobre a casa bizarra. Talvez uma menção aos espíritos. Mas não havia nada. Ela deixou sua vasta fortuna para sua sobrinha e para suas instituições de caridade favoritas. A casa, essa monstruosidade arquitetônica, não foi mencionada uma única vez. Era como se, para ela, a casa não fosse uma propriedade, mas uma obrigação, uma sentença que ela cumpriu até seu último suspiro. Com a morte de Sarah, a construção parou imediatamente e a casa ficou em silêncio pela primeira vez em quase 4 décadas. Um silêncio que para muitos era mais assustador do que
o barulho constante da obra. A grande questão permanece no ar, ecoando pelos corredores vazios. Sarah Winchester era uma mulher excêntrica, enlouquecida pelo luto, que gastou sua fortuna em um projeto arquitetônico sem sentido? Ou ela era uma mulher aterrorizada, que realmente acreditava estar em uma batalha espiritual pela própria vida, usando cada tábua e cada prego como uma arma para sobreviver mais um dia? Loucura ou uma tentativa desesperada de enganar a morte? A mansão Winchester hoje é uma atração turística, um quebra-cabeça de madeira que ainda intriga e assusta todos que ousam caminhar por seus corredores. Os guias turísticos ainda relatam fenômenos inexplicáveis. Visitantes afirmam sentir presenças, ouvir sussurros e ver figuras que não deveriam estar lá. Talvez os espíritos que Sarah tentou aprisionar ainda vaguem pela casa, perdidos em seu labirinto eterno. Ou talvez a energia de quase 40 anos de medo, luto e obsessão tenha se impregnado nas próprias paredes, criando um eco psíquico que nunca desaparecerá. A história de Sarah Winchester nos deixa com uma reflexão perturbadora sobre o peso da culpa e até onde uma pessoa pode ir para escapar de seus próprios demônios, sejam eles reais ou imaginários. Talvez algumas casas nunca tenham sido feitas para pessoas.